O tema que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é vencendo o desânimo. Vencendo o desânimo. Você conhece alguém que está enfrentando algum tipo de desânimo na sua vida, em alguma área da sua vida? Você conhece alguém agora que está prostrado, está triste, está desanimado por conta das situações que tem enfrentado? Então eu quero convidar você a compartilhar esse link com alguém. Ainda dá tempo dessa pessoa ouvir essa palavra, ainda dá tempo de você também ministrar sobre o coração dessa pessoa. Então faça isso agora, compartilhe esse link com alguém que você talvez conheça, que esteja enfrentando alguma dificuldade na sua alma, alguma dor nas suas emoções e esteja lutando contra o gigante do desânimo, que é um gigante que tem afetado os nossos dias na nossa vida. E abra então a sua Bíblia, se você a tem com você, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso 9. A palavra de Deus diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu quero convidar você a manter aí a sua Bíblia aberta, o texto bíblico que você está nos acompanhando aberto, porque nós vamos ainda ler alguns outros versículos dessa história. Mas a pergunta que eu quero iniciar essa palavra nessa noite é: quanto o cenário atual tem afetado o seu ânimo? Quanto o cenário que nós estamos vivendo tem afetado a sua vida emocional, o ânimo do seu coração, o seu vigor, o quanto esse cenário que tem talvez atingido as suas finanças, que talvez tenha atingido a sua família, que talvez tenha atingido as suas emoções, tem levado você ao medo e ao desespero. Não é raro encontrarmos em nossos dias pessoas que estão tomadas pelo medo, tomadas pelo desespero, pela desesperança, tomadas pela aflição, enfraquecidas em sua fé, desanimadas, exaustas, esgotadas, paralisadas diante desse gigante que estamos enfrentando nos dias atuais. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite, para vencer o desânimo, para vencer a prostração, para vencer a fraqueza da fé, para vencer o esgotamento. A situação que nós estamos vivendo, ela veio como uma avalanche sobre a nossa vida. Ela veio como um adversário, um inimigo muito forte, mas não é mais poderoso do que as promessas que Deus tem para você nesse tempo também. Não é mais poderoso do que Deus já preparou para a sua vida nesse tempo. Olha o que diz Jeremias 31, 25.
Diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar essa primeira palavra para o seu coração nessa noite, você que nos acompanha aqui agora. Deus está restaurando você nessa noite. Deus está saciando você nessa noite. Restaurarei o exausto, ou seja, aquele que está exausto, aquele que está cansado, aquele que não tem mais força, que está lá no limite da sua bateria. Esse, Deus fala, eu restaurarei, eu saciarei. Amém? Você recebe aí na sua casa? Esse é um lugar de força para você. Esse é um lugar de ânimo para você nessa noite. A definição do verbo desanimar, ela está relacionada a uma alma sem vida. Ou seja, é alguém que está perdendo aos poucos o seu ânimo, a sua coragem, o seu senso de luta, de perseverança. Alguém que está, aos poucos, no limite das suas forças, se prostrando diante da situação que está vivendo. Uma pessoa desanimada, ela não consegue fazer as mesmas coisas que ela fazia antes com o mesmo vigor. E quem sabe você está aí vivendo essa luta diária diante de você, diante da sua família. Quem sabe você está vivendo esse momento difícil. Quem sabe se você tivesse, ou se existisse, um termômetro para analisar, para avaliar o seu ânimo, quem sabe você estaria muito mal nesse momento. Por outro lado, uma pessoa animada é uma pessoa com vigor, é uma pessoa ousada, é uma pessoa confiante, é uma pessoa corajosa. E aí eu quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, que coragem não é ausência de medo, coragem é atitude apesar do medo. Uma pessoa animada, ela é corajosa, não porque ela não tem medo, mas porque ela está disposta a ter uma atitude apesar do medo. Ela está disposta a enfrentar a batalha, apesar de não se ver em condições para isso. O problema é que muitas vezes nós não vemos a saída diante de muitas situações. E por conta disso, o desânimo alcança o nosso coração. A maior batalha que Elias estava enfrentando não era simplesmente contra Jezabel. A maior batalha que Elias estava enfrentando não era contra os profetas de Baal, até porque nesse momento ele já tinha até vencido os profetas de Baal. A maior batalha que Elias estava enfrentando não era contra os seus perseguidores. A maior batalha que Elias nesse momento estava travando era com ele mesmo. Preste atenção, Elias, no capítulo 19, está prostrado, está entregue ao desânimo, está enfrentando uma batalha consigo mesmo. O entusiasmo havia acabado, ele havia chegado no limite das suas forças, desgastado, ele se permite paralisar diante da situação. A Bíblia diz, no capítulo 19, que nós encontramos esse grande profeta de Deus, deitado debaixo de uma árvore, paralisado, angustiado, pedindo a sua morte. Vencer o desânimo nos dias de hoje é vencer um gigante. É vencer algo que muitas vezes está além das nossas forças. Por isso eu quero convidar você nessa noite a receber força de Deus para você seguir adiante. Eu quero convidar você nessa noite a receber força dos céus para que você consiga se levantar e seguir adiante. Não é força que você vai encontrar em você mesmo. Não é força que você vai encontrar em qualquer vídeo motivacional que você assiste. Mas é força que você vai encontrar nos céus. Como eu disse, nós estamos falando aqui do profeta Elias. E você certamente conhece um pouco, se não muito, da história de Elias. Elias foi um grande homem de Deus. Elias foi um profeta muito corajoso. Elias foi um profeta ousado. No capítulo 17,
Você vai ver Elias, por exemplo, falando diante do rei de Israel, profetizando contra ele, dizendo: olha, você levou o povo de Israel à idolatria. Durante 3 anos não vai chover na terra. Vocês vão sofrer as consequências, Acabe e Jezabel, vocês vão sofrer as consequências de levar o povo a adorar outros deuses. Ainda no capítulo 17, você vai encontrar Elias, por exemplo, orando para que o filho de uma viúva voltasse à vida, e ele volta à vida. Olha quanto poder de Deus estava sobre a vida desse homem. No capítulo 18, você vê Elias desafiando os profetas de Baal. Você conhece aquela história, que ele desafia os profetas de Baal, e logo depois desse desafio, ele mata todos aqueles profetas de Baal. Ou seja, um homem corajoso, vibrante. Ainda no capítulo 18, ele ora e volta a chover depois de 3 anos. Ou seja, é alguém que tinha uma conexão com os céus. É alguém que estava conectado com Deus. Era um homem, como eu disse, corajoso. Era um homem que nos dias de hoje nós poderíamos definir como um homem de fé, como um homem perseverante, ousado. Mas no capítulo 19, você vê esse mesmo Elias acuado, com medo, prostrado diante de uma ameaça. A Bíblia diz que Jezabel, ao saber que os seus profetas tinham sido mortos por Elias, ela manda um recado para ele. Olha, fala para aquele homem que ainda hoje, eu vou acabar com a vida dele. Eu não vou descansar enquanto eu não ter a vida desse homem nas minhas mãos. Elias, então, diante dessa notícia, se vê sozinho, se vê com medo, se vê sem condições de enfrentar aquela batalha, aquela situação. Chega diante de uma árvore, se prostra, se deita e pede pela sua morte. O grande homem de Deus agora estava vencido, pedindo a sua morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. A questão-chave aqui não é Elias ter se deitado debaixo de uma árvore. A questão-chave aqui é Elias ter encarado algo transitório como definitivo na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Meu irmão, minha irmã, talvez a situação que você esteja enfrentando hoje, ou que nós estamos enfrentando hoje, para você parece definitiva. Mas não é. A situação que nós estamos enfrentando hoje, ela vai passar. Ela é transitória. Então, preste atenção, em nome de Jesus, não encare como definitivo algo que é transitório. Não ache que essa situação veio para se instalar definitivamente sobre a nossa vida. Não veio. Ela é transitória. Vai passar. Haverá um momento em que nós não vamos nem ouvir dizer tanto assim desse vírus que está afetando a vida e os corações de muitas pessoas. Vai passar, a vacina vai chegar, Deus está curando muita gente. Nós é que não recebemos muitas vezes informações, mas entenda uma coisa, é transitório. Assim como Elias enfrentava uma batalha transitória, você e eu também, nós estamos enfrentando uma batalha transitória. Logo, logo nós estaremos de volta aqui na igreja, logo, logo estaremos reunidos novamente, podendo nos abraçar, podendo nos confraternizar, como sempre foi. O problema é quando nós encaramos algo transitório como definitivo. Meu irmão, minha irmã, deserto é lugar de passagem. Deserto não é destino final, deserto não é lugar de morrer. Então, em nome de Jesus, se você tem se deixado levar pelo desânimo, pela depressão, pela tristeza, em nome de Jesus, se levanta nessa noite, porque deserto não é lugar de morrer. Deus não planejou a sua morte, planejou vida, e Ele quer trazer vida para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Limpa suas lágrimas, olha para frente, olha para o alto, porque há coisas que Deus quer fazer na sua história ainda nesses dias. Elias, prostrado, pede a sua morte. Mas havia uma solução para Elias, e é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas antes disso,
eu preciso pontuar para você o que estava roubando as forças de Elias, porque pode ser que você esteja passando pela mesma situação. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Elias foi sugado nas suas energias pela pressão das más notícias. Acompanhe comigo, olha o que diz o verso 1 e 2, no primeiro livro dos Reis. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Verso 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. O que é isso? Elias recebe a notícia que ia morrer. Elias recebe a notícia da sua morte. Diante daquela notícia, ele foge. A Bíblia diz que ele fica com medo, ele se entrega à pressão das más notícias. Como é que você tem lidado com as más notícias que têm entrado na sua casa nesses dias? Como é que você tem lidado com esse momento que nós estamos vivendo? E você há de convir comigo que a gente tem recebido mais notícias de todos os lados, não é verdade? É mais notícias na área da saúde, é mais notícias da economia, é mais notícias da política, é mais notícia dos relacionamentos, é mais notícia de todos os lados. A bem da verdade é que existem muitas boas notícias que não estão sendo divulgadas por aí. Existem muitas curas que não estão sendo divulgadas por aí. Existem muitas outras coisas que estão acontecendo já que não estão sendo divulgadas por aí. Mas a minha pergunta para você é como você lida com as más notícias? Como você tem lidado com elas? Preste atenção. Aquilo que você concentra a sua atenção aumenta sobre você. Então, se você focar nas más notícias, isso vai aumentar, isso vai ser um gigante para você. Isso vai se colocar diante da sua vida como um gigante, muitas vezes indestrutível. Quer um exemplo claro disso? Quando, por exemplo, Davi chega para enfrentar Golias. Se você está lembrado do texto, você vai também se lembrar que todo mundo estava com medo de Golias. Todo mundo estava com medo daquele gigante enorme. E quando Davi chega diante daquele desafio, todo mundo está olhando para o gigante. Todo mundo olha para si mesmo e se compara ao gigante. E diz o seguinte, olha, a gente não dá conta daquele gigante, porque eles estão focados no gigante. Mas Davi estava focado no Deus que o gigante estava afrontando. O que motiva Davi a enfrentar o gigante não era a sua força e não era o tamanho do gigante. Mas o que motiva Davi a enfrentar o gigante era Deus. Era a afronta que o gigante estava fazendo ao Deus de Israel. O que você foca aumenta, querido. Se você focar nesses dias, nas más notícias, elas vão crescer diante de você. E vai tomar conta da tua mente. Vai tomar conta do teu coração. E olha o que Jesus disse. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Qual é a grande boa notícia nessa noite? É que nada é mais poderoso do que Jesus, nada é mais poderoso do que o poder dele nas nossas vidas. Se há um vírus, se há um ambiente de instabilidade, se há um ambiente de medo, de angústia, se há um ambiente de mais notícias, por outro lado, Jesus diz para você nessa noite, creio em mim, eu tenho bom ânimo para vocês, eu venci o mundo. Então, em nome de Jesus, nessa noite, prefiro ouvir a voz de Deus, ao invés da voz das boas notícias. A segunda coisa que é muito claro para mim aqui, que afeta a vida de Elias, é o medo, o isolamento e a solidão. O verso 3 diz o seguinte, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Ou seja, medo, fuga, isolamento e solidão.
Porque a Bíblia diz que em Judá ele deixa o seu servo e vai para o deserto sozinho. O medo provocou o isolamento, que provocou a solidão. Há uma grande diferença entre sentir medo e ser paralisado pelo medo. Entenda isso. Há uma grande diferença em estar sozinho e se entregar ao isolamento. Há uma grande diferença entre se colocar num ambiente sozinho e viver isolado, e viver só, e viver solitário. O medo excessivo, o isolamento, a solidão, elas são prisões na alma. Elas afetam o nosso coração. Então, nessa noite, em nome de Jesus, não permita que essa realidade de medo, de isolamento que nós estamos vivendo, seja maior do que a certeza de que Deus está com você. Você pode estar isolado, mas não está sozinho. Pegou aí? Eu posso estar isolado, mas eu não estou sozinho. O salmista diz no Salmo 56, verso 3, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Mesmo quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. A terceira coisa que me chama a atenção é o desgaste. Elias estava cansado, desgastado. A Bíblia diz que ele caminha um dia, depois de lutas, depois de batalhas, ele estava desgastado. O cansaço físico que atinge a sua alma, que atinge o seu corpo, que atinge até mesmo a sua vida espiritual. É assim conosco também. Quando estamos cansados fisicamente, a nossa alma sente. A nossa vida espiritual sente. Da mesma forma como quando você está, por exemplo, também enfrentando a depressão, você sente um cansaço desproporcional. Você sente no seu corpo dores que você enfrenta na sua alma. A psicologia chama isso de doenças psicossomáticas. A gente sabe que isso é bem verdade. Pessoas que têm enfrentado batalhas na sua alma, que acaba acaba sentindo no seu próprio corpo. Então, Elias estava vivendo um cansaço profundo também. Você está cansado? Você está cansado de alguma situação? Você está cansado de alguma batalha que você está enfrentando? Talvez você não encontre ou não veja algum tipo de solução para a sua vida nesse momento. Mas há um renovo dos céus para você. Há um renovo que vem dos céus para a sua vida. Talvez você não consiga e não veja o enfrentamento ou como enfrentar essa situação que talvez está trazendo cansaço e apatia para a sua vida. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados. Há um renovo de Deus para você. Há um renovo diário de Deus para você. Elias também estava enfrentando um quadro de desespero, desesperança. Então aqui nós estamos diante, preste atenção, de um homem pressionado pelas notícias que ele havia recebido. Nós estamos diante de um homem com medo, isolado, solitário. Nós estamos diante de um homem desgastado, cansado de tudo, e eu diria até cansado de todos, e nós estamos diante de um homem sem esperança. Sem esperança. Um homem que assumiu um discurso de vítima da situação. Ele chega a dizer no verso 10 que ele era o único que havia sobrado. Ele diz assim, olha Deus, eu não aguento mais, eu sou o único que sobrou. Ou seja, todo mundo está procurando me matar, ninguém está do meu lado, ninguém está nem aí para mim, e eu fiquei só nessa história. Em outras palavras, o que Elias está dizendo aqui, meus irmãos? Elias está dizendo que não via futuro para ele. Elias já havia decretado o seu fim.
Elias já estava dizendo que não havia mais solução para a sua vida. Vendo noticiários na televisão, ouvi um relato de uma pessoa que está enfrentando o coronavírus, né? Está com o vírus. Tudo bem, é uma luta difícil, é uma luta complicada, mas ela chorava e no discurso dela ela já se despedia dos seus filhos, mas ela estava viva. Ela é jovem, ela não faz parte de grupo de risco. Mas o discurso que ela deu na entrevista, ela já se despedia de todo mundo, ela chorando, se despedia dos filhos, se despedia da família, se despedia do mundo praticamente. Meu irmão, minha irmã, não é tempo da gente se entregar, não é tempo da gente decretar um fim onde não há fim ainda. Elias está dizendo o seguinte: olha, eu sou o único, não sobrou mais ninguém. Ele não vê futuro para ele. Então, em nome de Jesus, não seja conduzido pelo desespero nesses dias. O desespero vai te levar a atitudes desesperadas. A ansiedade nesses dias vai te levar a tentar controlar coisas que você não dá conta de controlar. A depressão nesses dias vai trabalhar muito na sua mente, então você precisa selecionar o alimento da sua alma, o alimento da sua mente. Como você seleciona um bom alimento para o seu corpo, selecione um bom alimento para a sua mente. Em outras palavras, traga à sua memória o que te pode dar esperança. Em outras palavras, veja o que Deus já fez e tem feito em sua história. Elias falava o seguinte: eu sou o único em Israel que sobrou. E Deus falou para Elias: não é não, Elias, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, que ainda não se curvaram a Baal. Amém? Então, assim como Elias foi tomado por uma resposta de esperança da parte de Deus, eu sei que Deus tem uma resposta de esperança para a sua vida nessa noite. Há um novo ânimo de Deus disponível para você. E aí eu entro na solução. A solução de Elias, ou para Elias, estava onde? Em Deus. Porque o Deus que o havia levantado, o Deus que o havia chamado, era o mesmo Deus que garantiria a sua vida. Ou seja, Deus havia reservado um novo ânimo para Elias. Apesar do desânimo levar Elias para a prostração, para a ansiedade, para o desespero, Deus havia reservado um novo ânimo para Elias. A Bíblia diz, no verso 5, que quando Elias estava deitado debaixo daquela árvore, dormindo, sem esperança, de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma, Elias. E ele olha ao redor e vê ali pães, vê ali alimento fresco, vê ali jarro de água, e a Bíblia diz que ele come, bebe e deita de novo. Bem parecido, talvez, com a gente, né? O que você tem feito nessa quarentena? Abre um parênteses aí. Você tem comido, bebido, dormido? Cuidado, hein? Cuidado, eu estou até correndo da balança, porque eu acho que eu já devo ter engordado alguns quilinhos nessa quarentena, mas eu acho que eu não estou sozinho nessa não, tá bom? Algumas pessoas que eu tenho visto, a gente não fala não, mas a gente repara que a barriguinha está crescendo. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. E a Bíblia diz então que Elias come, bebe e dorme, deita de novo. E o anjo do Senhor toca nele de novo e disse: olha, eu tenho mais comida para você, para fortalecer a sua alma, a sua vida, o seu corpo. E no verso 8, eu quero chamar a sua atenção para isso. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias. Veja bem, eu quero liberar uma palavra para o seu coração nessa noite, querido. O anjo de Deus, preste atenção, Elias estava prostrado, Elias estava caído. O anjo de Deus se aproxima de Elias e toca nele. E dá suprimento para que ele enfrentasse os próximos 40 dias.
Você vê algo parecido nessa palavra? Então, em nome de Jesus, perceba agora o anjo de Deus tocando na sua vida aí. Perceba agora o anjo de Deus tocando na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo. Eu quero orar nesse momento. Feche os teus olhos aí onde você está. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Quero orar. Eu creio que Deus pode fazer um milagre agora. Eu creio que Deus pode gerar algo novo agora na sua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, talvez você está enfrentando nesse momento uma batalha tremenda na sua vida interior. Talvez você está desanimado com alguma coisa. Talvez você está sozinho na sua casa nesse momento. Quem sabe até você está vendo essa palavra, está de quarentena. Quem sabe você está enfrentando a doença propriamente dito. Eu creio que Deus pode tocar em você agora e curar o seu corpo, a sua alma, curar a sua vida espiritual. Então coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de cura nesse momento sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa criança, sobre esse jovem, sobre essa adolescente que estão nos assistindo agora. Assim como o Senhor tocou em Elias e trouxe suprimento para ele, força para ele, em nome de Jesus, libera agora força e renovo sobre essa vida. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda mentira do inferno, todo desânimo, nós repreendemos toda fraqueza, nós repreendemos, Senhor, toda prostração, em nome de Jesus, que as verdades do céu alcance o coração dessa pessoa na terra, em nome de Jesus, opera um milagre de restauração nessa hora. Cura o corpo, cura a alma. Nós liberamos uma palavra de ânimo, nós liberamos uma palavra de esperança, nós liberamos uma palavra de futuro. A provisão vai vir, a cura está diante de nós, a força que precisamos, nós encontramos no Senhor. Pai, recebe esse coração aflito nessa noite, recebe essa alma cansada nessa noite. E libera um novo ânimo, em nome de Jesus. Você percebeu o que Elias recebeu? A Bíblia diz, fortalecido com aquela comida. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar para você que em Deus, você tem uma fonte de energia inesgotável. Não vai faltar provisão para a sua casa. Não vai faltar alimento para a sua alma. Em Deus, você tem o ânimo que você precisa. E eu não estou tentando motivar você. Eu não estou tentando levantar a tua bola. Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Eu estou sendo bíblico. Eu somente estou sendo bíblico. Eu estou aqui dizendo o que aconteceu com Elias. É o que pode acontecer com você. Agora, onde você está. Sabe por quê? Eu quero liberar algumas palavras sobre você. E vou ser bem rápido. Então me acompanha aí. Amém? Segundo Crônicas 16:9, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Salmo 29:11, o Senhor dá força ao seu povo. Salmo 81:1, cantai de alegria a Deus, nossa força. Salmo 118:14, o Senhor é minha força e o meu cântico. Isaías 40:29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Verso 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que é mais forte do que a palavra de Deus sobre a nossa vida nesses dias? O que é mais poderoso do que a palavra dos céus nesses dias? Nada pode ser mais poderoso do que o que Deus preparou para você viver nesses dias. Tudo bem, estamos enfrentando tempos difíceis, mas por outro lado, em nome de Jesus, eu creio que será um tempo de muitos testemunhos da sua vida. Eu creio que você dará testemunhos daquilo que Deus fez nesse tempo.
Eu creio que você vai viver coisas que você nunca viveu. Eu creio que você vai viver momentos que você nunca viveu. Eu creio que Deus vai falar com você coisas que Ele nunca falou até hoje. Sabe o que Deus fala para Elias? Elias, volta pelo teu caminho. Esse lugar que você está deitado não é o lugar que eu projetei para você. Volta para o teu caminho, porque você ainda tem que ungir 2 reis e o seu substituto Eliseu. Sabe o que isso quer dizer? Que depois da quarentena, depois dos 40 dias que Elias caminhou com aquela comida, que foi sustentado por aquela comida, veio o propósito, veio a missão. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, querido? É que Deus te criou para um propósito. Ou você acha que Deus não sabia dessas coisas que nós estamos enfrentando na eternidade? Você acha mesmo que Deus não sabia que haveria um momento no ano de 2020 que a gente ia viver essa situação? E você acha mesmo que Deus, sabendo disso, não disponibilizaria força, recurso para a gente enfrentar essa situação? Meu irmão, minha irmã, antes de você nascer, Deus já sonhou com a sua vida. Antes de você nascer, Deus já liberou propósitos sobre você. Levanta, levanta. Há um caminho que você ainda precisa percorrer. A força que você precisa, você encontra em Deus. O ânimo que você precisa, Ele vai te dar. Não vai te faltar nada. Olha para o lado, Deus já está fazendo. Olha para o lado, Deus já está realizando. Não é que vai chegar, já está chegando. O milagre já está chegando. Deus já está se movendo, Deus não está parado. Então, em nome de Jesus, que você receba nessa noite um novo ânimo sobre você. E aí eu quero convidar você mais uma vez a orar. Se você pode aí na sua casa se colocar em pé ou de joelhos, faça isso agora, por favor, com a mão no seu coração. Se você puder, ou se ajoelhar, ou ficar em pé. Mas nesse momento eu quero pedir que você receba daquilo que Deus preparou para a sua vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos debaixo dessa palavra. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. O Senhor tem todos os recursos que precisamos para enfrentar essa situação. O Senhor tem um novo ânimo para nós nesse dia. Então, Pai, em nome de Jesus, que ao sairmos, ó Deus, dessa palavra hoje, ao finalizarmos esse culto hoje, Senhor, em nome de Jesus, que um novo ânimo invada a nossa alma. Que no lugar da prostração, haja, Senhor, conquistas, haja, Senhor, novas atitudes. Que no lugar do desânimo, haja esperança. Que no lugar da cegueira, onde não vemos nada, haja, Senhor, visão aberta, visão espiritual. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. O nome do Senhor seja engrandecido. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, essa palavra da fé ao coração e à alma de cada filho, de cada filha, ó Deus, que está diante do Senhor nesse momento, em oração. Em nome de Jesus, traz cura para a alma, traz cura, traz renovo para o cansado, renova as forças daqueles que não têm mais vigor. Nós cremos nas Tuas palavras e nós cremos que o Senhor tem um propósito para nós. Amém? Você recebe essa palavra? Mas eu ainda preciso te fazer mais um convite antes de terminar. O convite para mudar drasticamente a sua vida e a sua história. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que Jesus nos faz um convite. Ele diz o seguinte, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então, se você ainda não tem uma aliança com Jesus, se você ainda não tem
um compromisso com Jesus, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero convidar você a fazer nesse momento. Você não está diante dessa mensagem à toa. Você não está diante desse culto, seja aí no seu computador, seja no seu tablet, no seu celular, seja na sua TV. Você não está aí à toa. Deus trouxe você até aqui. E Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, meu irmão e minha irmã, a hora é agora. Se você precisa se reconciliar com Jesus, preste atenção, a hora é agora. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo, a colocar a sua vida diante de Jesus. Vamos fazer isso? Então, se você deseja receber Jesus nesse momento, repita comigo aí na sua casa, repita comigo aí onde você está. Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero estabelecer uma aliança contigo. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso de uma vida nova. Eu preciso de direção para a minha vida. Não dá para viver dessa forma. Eu me entrego ao Senhor. Eu não quero mais viver assombrado pelo medo, pelo pânico. Eu não quero mais viver assombrado, Senhor, pelo pecado. Eu não quero mais viver assombrado, Senhor, pela desesperança e desespero. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu convido o Senhor para estabelecer governo sobre a minha história. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu, em nome de Jesus, quero colocar a minha vida diante do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção. Se você fez essa oração agora comigo, entregando a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a abrir aí o seu celular, a apontar o seu celular para a tela, no QR Code e preencher uma ficha de decisão, porque nós queremos acompanhar você. Se por algum motivo você não tem essa possibilidade aí, na descrição da nossa transmissão nós temos um link que também você pode fazer a sua decisão através desse link. Mas é muito importante que você nos contacte, é muito importante que você nos envie os seus dados para que a gente possa então estabelecer um vínculo de oração e de acompanhamento com você. Amém? Amém.